Existe algo acontecendo com milhares de pessoas neste exato momento. Elas passam horas acordadas diante de uma tela. Conversam, trabalham, andam, resolvem problemas, assistem vídeos sem perceber o tempo passar, mas quando se ajoelham para falar com Deus, o sono aparece, os olhos pesam, a mente se embaralha, o corpo parece desligar e a oração, que deveria durar minutos, termina antes mesmo de começar. Mas e se eu lhe dissesse que isso pode revelar uma batalha espiritual muito mais profunda do que você imagina? E se por trás desse sono existir uma guerra invisível disputando sua comunhão com Deus? E mais, e se a Bíblia já revelou exatamente como vencer isso? Amados irmãos, permaneça comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus, versículo por versículo, e talvez você descubra algo que mudará completamente sua vida de oração. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Bíblia, Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. O texto diz: E voltou para os seus discípulos, e achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos entender profundamente. O cenário aqui é o Getsemane. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz. A maior batalha espiritual da história estava acontecendo. O peso do pecado da humanidade estava diante dele. O inferno inteiro se movia naquele momento. E enquanto Jesus vigiava, os discípulos dormiam. Veja que curioso. Eles não estavam em pecado escancarado. Não estavam blasfemando. Não estavam fugindo. Estavam apenas dormindo. E muitas vezes é exatamente assim que Satanás trabalha. Ele não precisa levar um crente imediatamente ao pecado escandaloso. Basta enfraquecer sua vigilância. Basta fazê-lo dormir espiritualmente. Por isso Jesus diz: Vigiai e orai. Observe a ordem. Primeiro vigiar, depois orar, porque oração exige vigilância espiritual. Amados irmãos, aqui está a primeira revelação profunda. Nem todo sono é apenas físico. Muitas vezes ele revela um estado espiritual de relaxamento diante das coisas eternas. Jesus continua: Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos analisar isso. Seu espírito regenerado deseja Deus. Seu espírito convertido ama a presença do Senhor. Seu espírito quer buscar, quer crescer, quer vencer. Mas existe outra natureza operando em você: a carne. Paulo explica isso em Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Isso significa guerra, conflito interno, disputa constante. A carne odeia tudo o que fortalece o espírito. Por isso ela não se incomoda com horas nas redes sociais, não se incomoda com distrações, não se incomoda com entretenimentos intermináveis, mas resiste violentamente à oração, porque oração mata a força da carne. Toda vez que você ora de verdade, algo em sua natureza carnal perde força, e ela reage. É por isso que o sono pode aparecer. Agora abra em Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12. O texto diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Paulo está dizendo que existe oposição invisível. Amados irmãos, o inferno não teme crentes ocupados. Não teme crentes emocionados. Não teme crentes religiosos. O inferno teme crentes que oram, porque oração move céus. Oração rompe cadeias. Oração abre portas espirituais. Oração derrota fortalezas invisíveis. E Satanás sabe disso. Veja o caso de Daniel. Bíblia, Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. A oração foi ouvida no primeiro dia, mas houve resistência espiritual. Entenda isso profundamente. Se você enfrenta a oposição para orar, isso não significa a ausência de Deus. Muitas vezes significa que sua oração está gerando reação no invisível. Agora vamos ao ensino de Jesus sobre o lugar secreto. Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Aqui, Jesus está ensinando disciplina espiritual. Amados irmãos, comunhão constante durante o dia é bíblica, mas ela não substitui o altar secreto. Há pessoas que dizem: eu oro no pensamento o dia todo. Isso é bom. Isso é bíblico. Bíblia 1, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Você pode orar dirigindo, no ônibus, caminhando, trabalhando, cozinhando, cuidando da casa. Pode dizer com sua boca: glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus. Pode falar com Ele em pensamento. Pode adorá-lo continuamente. Isso mantém comunhão viva. Mas existe algo que só acontece quando o joelho se dobra, quando a porta se fecha, quando o mundo silencia, quando você separa tempo exclusivo para Deus. Foi assim com Daniel. Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Veja a disciplina. Não dependia de vontade, dependia de aliança. Amados irmãos, aqui está um princípio poderoso para hoje e para o futuro da igreja. A geração final será dividida entre os que mantêm altar secreto e os que vivem apenas aparência espiritual. Nos últimos dias haverá muito conteúdo cristão, muita aparência, muito discurso, mas pouca oração verdadeira, e somente quem preservar o secreto permanecerá firme. Jesus alertou em Bíblia Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como o amor esfria? Primeiro o joelho para de dobrar, depois o coração endurece, depois a fé enfraquece, depois a alma adormece. É assim que começa. Por isso, se você sente sono para orar, talvez Deus esteja lhe despertando antes que esse sono se torne dormência espiritual. Então, como vencer? Primeiro, ore ao acordar. Antes que o mundo fale com você, deixe Deus falar. Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, ali orava. Segundo, ore antes de dormir. Entregue seu dia ao Senhor. Terceiro, leia a palavra em voz alta antes da oração. A palavra desperta o espírito. Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quarto, persista mesmo cansado. A constância derrota a resistência. Quinto, peça ajuda ao Espírito Santo. Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Amados irmãos, se existe luta, é porque existe valor. Se existe resistência, é porque existe poder esperando do outro lado da perseverança. E talvez hoje Deus esteja lhe chamando para reconstruir o altar. Talvez faz tempo que você não fecha a porta. Talvez faz tempo que você não dobra o joelho com sinceridade. Mas hoje o Senhor está lhe chamando de volta. Bíblia, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu reconstruo o meu altar e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. Que o Senhor fortaleça sua vida de oração e reacenda sua comunhão secreta com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.